Olá, tudo bem? Parabéns por ter adquirido esse material. Eu tenho certeza que essa enciclopédia de marketing e vendas que você adquiriu, junto com esse DVD que você está assistindo aqui, vai fazer uma diferença, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Eu vou estar comentando com você aqui os 16 fascículos, um por um, facilitando o seu estudo na enciclopédia. Eu vou estar sempre me referindo à enciclopédia. Então vamos começar com o número 1. Aí na enciclopédia sua, o número 1, ele vai da página 1 à página 16. Como tudo na vida que é importante, é simples, mas não é fácil. Caminhar num cabo de aço de um prédio para outro é simples. É só colocar um pé na frente do outro, é verdade? Mas não é fácil. Quem não sabe, cai. Vender é satisfazer necessidades reais ou imaginárias do cliente. Porque às vezes uma coisa que não parece ser necessidade para você, é necessidade para o cliente. E quem vai determinar isso é ele ou ela. O seu trabalho como vendedor de produto, de serviço, de ideia ou de talento, vai ser suprir essa necessidade real ou imaginária. E é uma coisa muito tênue a diferença entre influenciar e manipular o seu comprador. Quando que você está influenciando, quando que você está manipulando? Porque esse material que você vai aprender aqui, tanto pode ensinar você a manipular o seu cliente, quando pode ajudar a influenciar o cliente. Qual é a diferença? Você sabe entre influenciar e manipular? A diferença está no resultado. Se o seu produto, serviço, ideia ou talento for ajudar o seu cliente, for satisfazer a necessidade do cliente, for ser uma solução para o cliente, você nesse processo de venda, você está apenas influenciando. Se por outro lado, você vai passar para o cliente algo que não vai satisfazer as necessidades dele, você na realidade está manipulando. Então, recorde-se disso, lembre-se disso. Manipular e influenciar depende do resultado. Vender é uma arte-ciência. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você já viu algum passarinho voando com asa só? Não. Então aqui, para vender você tem 2 asas. Uma asa é a razão, a outra asa é a emoção. Então é uma arte-ciência. Tem uma parte artística e tem uma parte científica. Claro que existem vendedores natos, existem vendedores que sabem como fazer isso sem nunca ter feito curso nenhum, você deve conhecer alguns. Então a primeira pergunta que você tem que fazer para você é a seguinte: de onde que eu estou saindo? Porque se eu telefono para você e você me diz assim, como é que eu chego aí onde você está? E eu pergunto para você onde você está, e você me responde que não sabe, vai ficar difícil orientar você para chegar aqui, não é verdade? Então a mesma coisa ocorre aqui. Eu estou perguntando para você, de onde você está saindo? Ou seja, quanto que você tem de parte artística, parte cênica, e quanto que você tem de parte científica. Eu aqui só posso passar para você o conhecimento científico, a prática, essa desinibição que você vai ter com o processo, isso vai correr por sua conta. Eu vou fazer o meu 50%, espero que você aí esteja também fazendo o seu 50%. Então é um processo que nós vamos trabalhar juntos, entendeu? Juntos, eu e você. Então nós já cobrimos o primeiro fascículo. Então eu quero que você vá até o primeiro fascículo, da página 1 à página 16, e veja lá isso tudo que eu falei aqui, claro que aqui resumido, você vai ler, e depois seria interessante você voltar a assistir essa parte do DVD e ver o que você está aprendendo lá com aquilo que eu estou falando aqui. Vamos agora para o fascículo número 2. Você se considera um bom vendedor? Você vai encontrar isso aí na sua enciclopédia Saber Vender, da página 17 à página 32. Eu quero começar discutindo com você os elementos básicos do processo de venda. O processo de venda, ele se caracteriza por um tripé. Nós temos as pessoas envolvidas, nós temos os bens envolvidos e nós temos a lucratividade. Porque ninguém vai querer vender se não ganhar dinheiro, não é verdade? Só que a lucratividade aqui vem como consequência. Aliás, o melhor jeito de você ganhar dinheiro na vida é como consequência e não como causa.
Quando você estiver ganhando dinheiro como consequência, tudo bem. Então, primeiro você vai prestar um serviço, vai oferecer um produto, um serviço, uma ideia, um talento para quem está precisando. E como consequência, claro que ninguém vai trabalhar de graça. Então nós vamos ter que trabalhar com as pessoas, vamos ter que trabalhar com os bens e vamos ter que trabalhar com a lucratividade. Então vamos ver primeiro as pessoas. Quais são as pessoas envolvidas? Você tem o comprador e você tem o vendedor, que no caso é você, né? Você também não deixa de ser um comprador. Todos nós somos clientes. O comprador, o que ele quer? Quando você vai fazer uma compra, o que você quer? Você quer satisfação, certo? Agora, o vendedor, por outro lado, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter motivação, ele vai ter que ter atitude, ele vai ter que ter habilidade de vender. É isso que você vai aprender aí nesse fascículo 2, nessa parte 2 da enciclopédia que nós estamos discutindo aqui, que vai da página 17 à página 32. Então aí você vai aprender as habilidades. Você tem a habilidade, você tem a atitude de um vendedor, você tem a motivação, porque quando você tem motivação, a motivação te dá energia. Mas só a motivação não é suficiente. Tem muita gente motivado para ganhar dinheiro, mas não é o suficiente. O sujeito passa a vida inteira e termina sem nada. Então o perfil do bom vendedor, ele tem que ter uma presença marcante, ele tem que ter autoconfiança, ele tem que ter poder de comunicação e, sobretudo, ele tem que ter uma sistematização. O seu sucesso na vida, seja como vendedor ou seja como empreendedor, de qualquer jeito que for, necessita uma sistematização. Você vai até onde a sua sistematização te leva. Por que ultimamente, nos últimos 3, 4, 5 anos, eu atingi um patamar e não passo desse patamar? Porque a sistematização sua levou você até aí. Se você quiser passar para outro patamar, você vai ter que melhorar esse processo de sistematização. A presença é importante, uma presença marcante, a sua aparência é importante, o que você fala é importante, como você fala o que você fala é muito importante. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: o cantor é mais importante do que a canção. Se você tem uma canção cantada pelo seu cantor favorito, que toca o seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não tem o mesmo impacto, não é verdade? Quando você vai no show do seu cantor favorito, você nem sabe o que ele vai cantar. Não interessa o que ele cantar, você gosta, não é verdade? Porque ele é seu cantor favorito. Então, não é tanto o que você fala. Claro que o que você fala é importante, mas muito mais importante do que o que você fala é como você fala o que você fala. Eu poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando. A apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que eu estou falando que está contando, é como eu estou falando o que eu estou falando. Isso tudo vai dar uma série de habilidades para você, habilidades no vender. É isso que nós estamos discutindo. Então você vai lá na página 17, a página 32, leia com carinho, analise, volte, assista essa parte do DVD e você vai ver que já começa a modificar na sua cabeça. Porque eu vou passar para você aqui uma série de conhecimentos, esses conhecimentos vão construindo em cima de outros conhecimentos e vai ser a diferença que vai fazer a diferença. Muito bem? Agora nós vamos para o fascículo que seria o correspondente ao fascículo 3. Aí na enciclopédia sua vai da página 33 até a página 48. Vende mais e melhor, quem sabe agregar valor. Você conhece o conceito de agregar valor? O que é agregar valor? Você imagina o café colhido no campo, você imagina o café sendo vendido, sendo exportado, sendo feito, sendo servido numa casa de café em Paris. E você senta lá para tomar o café. Você acha que o café que é servido lá em Paris, ele tem um preço parecido com aquele que ele sai do campo? De jeito nenhum. Isso vai sendo agregando valor, agregando valor, agregando valor. E agora eu pergunto para você, quem é que ganha mais? O agricultor que plantou e colheu o café ou o dono da casa do café lá em Paris? Eu sei que você vai responder. Claro que é o dono da casa do café em Paris, porque é o que mais agregou valor. Então, agregar valor é muito importante. E que você não é, na realidade, um vendedor. Você é um consultor de negócios. Se você pensa simplesmente como sendo um vendedor, você vai ganhar pouco.
ou pode ganhar, não pode até ganhar muito, mas é mais exceção. Agora, se você se considera um consultor de negócios, ou seja, você vai ajudar o seu comprador a resolver um problema que o comprador tem na empresa, aí você vai agregar valor. É isso que nós estamos falando. E como é que você faz para fazer isso? Primeiro você tem que conhecer o cliente. Tem jeito de você fazer sem conhecer o cliente. E como é que você conhece o cliente? Você observa, você escuta. Nós gostamos de pessoas iguais a gente. Você já viu numa migração de pássaros, quando na época está chegando a época do inverno, o outono para o inverno, eles começam a migrar, eles passam, você já viu que eles têm todo o mesmo tipo, a mesma cor, a mesma raça? Pássaros da mesma raça voam juntos, não é verdade? Então você está vendo a tendência, nós gostamos de pessoas iguais a nós. Pensa nos seus melhores amigos, são iguais a você, mais ou menos a mesma idade, mesmo nível social, mesmo nível intelectual, mesmos interesses. Quando você conhece um cliente que é um potencial comprador, um jeito de você facilitar o processo é você encontrar esse cliente onde ele está. Ou seja, você tem que se parecer a ele, você tem que discutir os assuntos do interesse dele. Você tem que avaliar que tipo de cliente é esse. Se é um cliente moderno, se é um cliente amável, se é um cliente objetivo, ou se é um cliente exigente. Nós temos 4 tipos diferentes de clientes, 4 tipos diferentes de compradores. Então, um deles, eu vou chamar aqui de A, é o comprador moderno. Aquele indivíduo que gosta de curiosidade, que gosta de novidade, sai para comprar uma coisa e acaba comprando outra. Então, se você tem um desses na sua frente, você vai mostrar para esse cliente, para esse comprador, novidades. Você já tem aquele outro cliente, aquele outro comprador que é mais amável, é mais carinhoso, gosta de conversar mais. Você também vai encontrar aquele cliente que é objetivo. Ele não quer muita conversa, quer que se chegue ao ponto, não fica me mostrando muita coisa. Eu não tenho tempo para isso. Vamos direto ao ponto. E você vai encontrar um cliente que é um cliente exigente, ele vai te fazer perguntas, ele vai querer saber detalhes, e você vai ter que saber bastante do seu produto, porque senão ele não vai comprar. Então é muito importante você entender isso. E além disso, você vai ter que entender que existem os estilos de vida. Você tem um cara que é conservador, você tem um cara que é consciencioso, você tem um cara que é empreendedor. Então essas pessoas, elas têm necessidades diferentes. Olha aí nessa parte da enciclopédia, examine com carinho esses 4 tipos de comprador: o moderno, o amável, o objetivo, o exigente. Começa a praticar na sua família, com seus irmãos, seu marido, sua mulher, seus filhos. Onde é que você enquadraria essas pessoas? Você começa a fazer o dever de casa em casa. Aí você tem uma ideia. Aí você fala, pô, esse fulano, o seu meu melhor amigo, como é que ele é? Ele se caracteriza como moderno, como amável, como objetivo, como exigente. Como é que é a história? É isso aí. Vamos continuar. Sugiro que você vá da página 49 à página 64 da sua enciclopédia Saber Vender. Nós tínhamos conversado sobre pessoas. Eu falei que são um tripé, lembra-se? Tem pessoas, tem bens e tem lucratividade. Nós falamos de pessoas, tanto da parte do comprador quanto da parte do vendedor. Nós agora vamos falar dos bens e vamos falar da lucratividade. Os 3, um tripé: pessoas, bens, lucratividades, vão fazer o processo de venda. Então, vamos falar de bens. O que eu tenho em bens? Eu tenho qualidade, eu tenho serviço, eu tenho preço, eu tenho interesse do comprador. Qualidade e preço, todo mundo compete. Você já viu uma empresa que diz assim, ó, o meu produto é o pior do mercado? Já viu alguém dizendo isso? Ou o meu preço é o mais caro do mercado? Todo mundo quer produzir produtos de alta qualidade e baixo preço. Está todo mundo concorrendo nessa área. Ora, se está todo mundo concorrendo no preço e na qualidade, não adianta você ficar concorrendo aí. Onde é que está o diferencial? O diferencial está no atendimento. Esse que é o diferencial. Já que está todo mundo concorrendo na qualidade e no preço, você vai desenvolver através dessa enciclopédia a sua habilidade de atender melhor. É isso aí, no atendimento. E claro que tem que haver um interesse do comprador, né?
vai vender uma coisa para um indivíduo que não está interessado, se o indivíduo não é colecionador de selos e você procura vender para ele um selo, eu acho que você vai gastar o dia inteiro por nada, porque esse indivíduo não tem interesse. Então você tem que levar em consideração a qualidade, o preço, o serviço e se há ou não interesse de quem está comprando. O interesse do comprador vai depender do valor ou utilidade do produto para ele, vai depender da empatia que ele tem com o vendedor e claro que vai depender do poder de compra. Uma pessoa pode até querer comprar, mas ela ganha salário mínimo. O que você está vendendo custa 10 mil reais. Como é que você vai conseguir? Então é importante na prospecção você avaliar se essa pessoa tem poder de compra. Claro que muita gente fala bravatas, se a pessoa quer se mostrar mais do que ela é, então dá a impressão que aquela pessoa pode sim comprar, mas na hora que você vai avaliar, não pode. Então você tem que fazer o seu dever de casa, porque não adianta nada você ter uma grande empatia com o comprador, não adianta nada esse produto ser útil e ter valor para esse comprador em potencial, mas esse comprador, infelizmente, não tem o poder de compra. Então, você faz o diagnóstico da necessidade do seu cliente e de imediato você mostra a solução. Você cria a dor de cabeça e apresenta o analgésico. Para quem está com dor de cabeça, comprar um analgésico é muito fácil. Agora, você vender um analgésico para quem não está com dor de cabeça é complicado. Ou seja, você vender um produto para quem não tem interesse, para quem esse produto não terá utilidade, é um processo bastante complicado. E com relação à lucratividade, você vai depender de duas coisas. Você vai depender do desempenho do mercado e você vai depender do valor agregado. Quer dizer, quanto que você vai ganhar de lucro? Vai depender como é que está o mercado. Num período de recessão você vai ganhar menos. Num período sem recessão você vai ganhar mais, pelo mesmo produto. Porque se o dinheiro está circulando mais, tem mais dinheiro para gastar. Então é óbvio que essa pessoa vai poder pagar mais. E o valor agregado, aquela história. Quem é que ganha mais? É o agricultor ou é o indivíduo lá em Paris? É o indivíduo lá em Paris. Quanto mais você agregar valor, mais dinheiro você ganha. O segredo está aí. Agora, eu recomendo você ir aí na sua enciclopédia Saber Vender, da página 65 à página 80, onde nós vamos falar sobre um modelo poderoso de comunicação. Então, na realidade, quando você está vendendo, você tem 3 componentes que você usa para vender. Você usa a palavra, você usa o tom de voz e você usa a linguagem corporal. Não é verdade? Não interessa se você está vendendo um produto, um serviço, uma ideia ou um talento. Você, para vender, você usa a palavra, a linguagem verbal, você usa o tom de voz, que pode variar, como eu estou variando aqui nessa apresentação, e você usa a linguagem corporal. Só que esses 3, a palavra, o tom de voz e a fisiologia, ou linguagem corporal, eles não têm o mesmo peso. A palavra só tem 7% do poder de convencimento. O tom de voz tem 38% de poder de convencimento. E a linguagem corporal, 55% do poder de convencimento. Ou seja, o seu corpo fala mais alto do que a sua boca. Olha que interessante. Quando você aprende isso, faz uma diferença enorme. Porque você começa a ver que, dependendo da posição que você colocar o seu corpo, dependendo dos gestos que você estiver fazendo na hora, você vai ser mais ou menos convincente. Já que o seu corpo fala mais alto que as suas palavras, o bom vendedor tem uma linguagem corporal de vendedor. Você tem que estudar com carinho aí na enciclopédia e descobrir essas nuances, porque isso aí faz uma diferença enorme na sistematização dos seus pensamentos e seus procedimentos. Então eu quero discutir com você aqui agora um modelo que eu desenvolvi de vendas muito interessante. No processo de venda você tem 3 níveis. O nível 1 que você não vende, o nível 2 que você começa a vender e o nível 3 que você vende muito. O nível 1 eu chamo de boca-ouvido. O sujeito fala, o outro ouve, entra no ouvido e sai no outro. Ouvir e escutar não são sinônimos. Leia com carinho aí na enciclopédia. Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. Você quer ver a diferença? Você está num restaurante, você chama o garçom, você diz: garçom, por favor, uma água mineral com gás. O garçom vai até a cozinha e traz uma água mineral sem gás para você. Por que você acha que isso acontece?
porque entrou no ouvido e saiu no outro. A natureza colocou o ouvido direito e o ouvido esquerdo na mesma altura. Esse garçom ouviu, mas não escutou. Se ele, antes de ir para a cozinha buscar água, ele olhasse para você e dissesse: pois não, uma água mineral com gás, ele teria trazido uma água mineral com gás, porque aí ele foi do nível 1 para o nível 2. Você pode olhar aí na sua enciclopédia, nós discutimos isso aí com detalhes. Nível 1, nível 2, nível 3. Inclusive mostramos a você como passar do nível 1 para o nível 2, como passar do nível 2 para o nível 3. Então no nível 1, que é o boca-ouvido, você não vende, você não é promovido, você vai para a festa e sai sozinho, não acontece nada, você não ganha dinheiro. Já no nível 2, que é o cérebro, os milagres acontecem. E no nível 3, que é coração, muito mais. Só que você só vai chegar ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não existe outro caminho. Você está dirigindo o seu carro, alguém vem, pá, no seu para-choque traseiro. Você não abre a porta e diz: ô meu irmão, deixa eu te dar um abraço. É assim? Não. Você vai ter uma discussão, pode ser até que virem amigos, mas primeiro vai haver uma discussão. Então você só chega ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não existe outro caminho. Então quando você trabalha com esse modelo que eu estou apresentando para você aí, o nível 1, o nível 2, o nível 3, o que acontece? O nível 1 é boca-ouvido, o nível 2 é cérebro, o nível 3 é coração. Você aprende aí na enciclopédia que está mostrando para você como é que você faz para passar de um nível para outro e do outro para outro. E no momento que você passa do nível boca-ouvido para o nível cérebro, você começa a vender mais. E coração, então, nem se fala. E aí, estamos indo bem? Vamos continuar? Então agora nós vamos para a enciclopédia da página 81 e 96. Nós vamos continuar falando sobre técnicas de persuasão. Eu gostaria de discutir com você agora a importância do contexto. Você sabe o que é contexto? Eu tenho aí uma explicação muito bonita para você sobre o contexto. Imagine um jacaré e um urso. Se eu perguntasse para você, numa briga entre um jacaré e um urso, quem você acha que vai ganhar? Depende. Se a briga acontecer dentro d'água, ganha o jacaré. Ele morde o urso, puxa o urso pro fundo, o urso morre afogado. Se acontecer em terra firme, ganha o urso. Ele joga o jacaré para cima, o jacaré bate no chão e explode. O resultado de uma briga entre um jacaré e um urso não depende da força do jacaré, nem tampouco da força do urso. Depende de onde a briga vai acontecer. Depende do contexto. Se ocorre dentro da água, sempre ganha o jacaré. Se ocorre fora da água, sempre ganha o urso. Então como é que fica? O jacaré fica esperando o urso tomar banho. O urso fica esperando o jacaré tomar sol. O que cansar primeiro perde. Não é verdade? Então essa é a importância do contexto. Então esse contexto é fundamental. Você tem que criar um contexto favorável às vendas. Porque se o contexto for desfavorável, prejudica. Tem que ser um contexto tanto favorável a você quanto ao comprador que está na sua frente. Porque eu espero que você esteja trabalhando com a ideologia do ganha-ganha. Para eu ganhar, você não precisa perder. A não ser que você insista. Aí o problema é seu. Existe uma correlação entre o padrão de linguagem e o comportamento. Você vai ver aí na enciclopédia que eu discuto 5 itens: atitude, valor, direção, fonte, decisão. Nós não vamos discutir isso aqui porque demoraria muito. Mas vou dar um exemplo para você, só para você ter uma ideia. Tem gente que tem um referencial interno, tem gente que tem um referencial externo, tem gente que a fonte é interna, tem gente que a fonte é externa. Se você chegar perto de um indivíduo e perguntar para ele assim: qual é o melhor trabalho que você já fez na sua vida até hoje? E ele descreve o trabalho para você. E você faz a seguinte pergunta: como é que você sabe que esse trabalho é bom? Se ele disser assim: porque o meu chefe falou, porque a minha mulher disse, porque o meu irmão, você sabe que ele tem um referencial externo. Por outro lado, ele disser assim: eu sei que é bom, ele tem um referencial interno. Não existe um melhor do que o outro, depende do tipo de trabalho. Se a pessoa vai trabalhar em público, ter um referencial externo é muito melhor do que ele ter um referencial interno. Mas se a pessoa vai ser um empreendedor, se a pessoa vai ser um empresário, se a pessoa vai ser um vendedor, muitas vezes tem um
referencial interno é muito melhor. Então esse processo de referencial interno e referencial externo faz uma diferença muito grande. Você quer ver outra coisa importante? O método de decisão. Existem pessoas que processam o mundo por semelhança. Existem pessoas que processam o mundo por diferença. Como é que você sabe se a pessoa processa o mundo por semelhança ou processa o mundo por diferença? Você pergunta para ele, se você comparar a sua vida hoje com a sua vida 10 anos atrás, o que você tem para me dizer? Se ele começar a falar, bom, eu moro na mesma casa que eu morava, sou casado com a mesma pessoa que eu era casado, essa pessoa está procurando semelhanças. Se por outro lado ele começar a determinar as diferenças, eu trabalhava no 3º andar, hoje eu trabalho no 5º, eu ganhava tanto, hoje eu ganho tanto. Se ele começar a falar de diferenças, ele processa o mundo por diferenças. O comprador que processa o mundo por semelhança, compra de uma forma diferente do que o comprador que processa o mundo por diferença. Você conhecer essas nuances, você conhecer esses detalhes, faz uma diferença enorme. Olha quanta coisa você está aprendendo aqui. E esse DVD é apenas uma orientação. Volte lá para a sua enciclopédia, estude, leia, pratique, porque o conhecimento só tem valor quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Eu agora vou falar de assuntos que estão relacionados entre a página 97 e a página 112. Eu gostaria de conversar com você agora sobre convencimento. Como é que uma pessoa se convence de algo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lá no seu trabalho, você deve conhecer alguém que é bom profissional, não é? Então pense nessa pessoa. Você acha essa pessoa um bom profissional? Baseado em quê? Como é que você está convencido que essa pessoa é um bom profissional? É pelo que você viu? É pelo que você ouviu? É pelo que você trabalhando com ela? Como é que você chegou a essa conclusão? E quanto tempo levou para você chegar a essa conclusão? Vamos supor que você está dizendo para mim assim, eu sei que esse sujeito é bom porque eu vi ele trabalhando. Mas foi uma vez só que você viu? Ou você precisou ouvir mais de uma vez? Você precisou de ver 5, 6, 7 vezes? Quando é que você chega à conclusão que a pessoa realmente é boa naquilo que ela faz? Tá? Quando é que você chega nesse momento? Como é que você chega a essa conclusão? Como é que você se convence de algo? Faça uma avaliação, uma autoanálise com você. Descubra como é que você se convence de algo. Pois é, a pessoa que está na sua frente, ela se convence talvez de uma forma diferente. Para alguns é ver uma vez, está resolvido o problema. Para outros tem que ver 5, 6, 7, 8 vezes. Para alguns não é ver, é ouvir. Para outros não é nem ouvir, é ler. Às vezes ele leu na revista que o carro é bom. E ele chega para comprar, ele leu. Então ele leu. Você está entendendo? Ele não ouviu, ele não viu, ele leu. O outro ouviu, o outro viu. Então tem modos diferentes de você se convencer. Tudo isso está sendo explicado em detalhes. É muito importante isso. E é importante também você ver que existe uma parte sinestésica, existe uma parte visual e existe uma parte auditiva. Então a pessoa, às vezes ela é mais sinestésica, às vezes ela é mais auditiva, às vezes ela é mais visual. Então eu quero que você imagine a seguinte situação. O sujeito chega na bilheteria do cinema e fala assim, eu quero 2 ingressos. E aí, quantos ingressos você vai entregar para ele? Se você é uma pessoa visual, você vai entregar para ele 3. Mas se você é uma pessoa auditiva, você vai entregar para ele 2. Porque ele pediu 2 ingressos, mas mostrou 3. Como é que você responde a isso? Depende do seu tipo. Se você é mais auditivo, você vai pelo que você escutou. Se você é mais visual, você vai pelo que você viu. Ora, se eu estou vendendo uma pessoa mais visual, eu tenho que tomar cuidado para ver o que eu vou mostrar para ela. Se eu estou vendendo para uma pessoa mais auditiva, eu tenho que prestar atenção no que eu vou falar para ela. Não tão importante o que eu vou mostrar, mas mais importante o que eu vou falar. Se eu estou vendendo para uma pessoa sinestésica, eu já tenho que ter a preocupação sinestésica. Você deve estar perguntando, mas o que é isso? O que é visual? O que é auditivo? O que é sinestésico? Isso aí você vai ter que olhar na enciclopédia. Você vai ver que o movimento dos olhos faz uma diferença enorme. Você já viu que à medida que as pessoas vão conversando, elas vão movimentando os olhos? Uma hora elas olham para cima, para baixo, para o lado. Dependendo de onde você coloca o olhar,
você ativa a parte diferente do cérebro. Quando você olha para cima, você está ativando a parte visual do seu cérebro. Quando você olha na horizontal, você está ativando a parte auditiva do seu cérebro. Quando você olha para baixo, para a sua esquerda, você está tendo um diálogo interno, conversando com você mesmo. Quando você olha para baixo, para a sua direita, você está tendo sensações e emoções. Então, se eu estou conversando com uma pessoa e ela olha para cima, eu não sei o que ela está pensando, mas eu sei como que ela está pensando. Naquele momento, o canal visual dela está aberto. E se o canal visual dela está aberto, eu posso aproveitar e usar uma palavra visual. Você vê o que eu estou falando? Eu usei o verbo ver, que é um verbo visual. Então você vai olhar aí, você vai ver rapport, você vai entender o que é proxêmica. Sabe o que é proxêmica? Você está curioso? Olha lá, vai lá que você vai aprender. Proxêmica é uma ciência muito importante no processo de vendas. E a maioria nem sabe o que é. Então faça favor, vai lá na enciclopédia, pesquise e descubra o que é proxêmica. E passa a usar proxêmica na sua atividade de vendas. Certo? Então agora você vai na enciclopédia da página 113 à página 128. O valor do contraste da autoridade. Você sabe que solicitação gera poder, né? Você sabe que o mendigo tímido termina o dia com a bolsa vazia, né? Você tem que pedir. Se você quer alguma coisa, você tem que solicitar. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer que a sua solicitação se torne irresistível. Como é que você faz isso? Tem que mudar o contexto. Como é que você muda o contexto? Usando algumas das leis. Então, essas leis vão permitir o contexto ser mais favorável a você e você ter mais poder. Tem dois tipos de poder no mundo. Você tem o poder posicional, que é a posição que você ocupa. Você é general no exército, você chega no quartel, todo mundo presta continência para você. É domingo de manhã, você está de bermuda, camiseta, chinelo, você vai até a banca de jornal comprar um jornal, ninguém sabe quem você é, o único poder que você tem é o seu poder pessoal, que é o poder linguístico. Se você tiver esse poder, no momento que você abrir a boca, esse poder se manifesta, que é o poder da linguagem. Então, esse ninguém toma de você. O poder posicional não, você pode deixar de ser general, você pode ir para a reforma. Então, o que interessa mais na vida é o poder pessoal. E não, nesse processo de convencimento, nesse processo de vendas, nesse processo de comunicação, a ordem dos fatores altera o produto. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Mas na comunicação altera. Diz que 2 seminaristas estavam discutindo se podia rezar e fumar ao mesmo tempo. E eles não chegavam a um acordo. Um deles foi até o padre superior e perguntou para o padre superior se podia rezar e fumar ao mesmo tempo. E ele voltou triste, cabisbaixo, porque o padre superior disse, não pode rezar e fumar ao mesmo tempo. Aí o outro falou assim, peraí que eu vou lá perguntar. E saiu de lá alegre, falou que pode. Como que ele falou que pode para vocês, se ele falou que não pode para mim? Ele falou, como é que você perguntou para ele? Perguntei se podia fumar enquanto reza. E ele falou que não. Pois é, eu perguntei para ele se podia rezar enquanto fuma. E ele falou que sim. Olha que interessante. Fumar enquanto reza não pode, agora rezar enquanto fuma pode. Rezar, no fim é a mesma coisa. Você está rezando e fumando. Mas o modo como você aborda é diferente. Então, na comunicação, a ordem dos fatores altera o produto. Você vai ver aí na enciclopédia que quando você trabalha com a lei do contraste, você tem que apresentar o mais caro primeiro. Eu sei que isso está lhe chocando, porque se a vida inteira se aprendeu errado, você sempre tem que começar com o produto mais caro. Se o sujeito tem um Rolex na vitrine, e ao lado do Rolex ele tem um Cássio, ele vende mais Cássio porque o Rolex está na vitrine. Ele acha porque dá sorte. Não é porque dá sorte, não. O sujeito chega lá, o comprador chega lá e vê Rolex, 14 mil reais. Cássio, 600 reais. Ele acha o Cássio barato. É o Rolex que está caro. O Rolex veio primeiro. Então, eles fizeram um estudo nos Estados Unidos mostrando que se você alterar a ordem do preço dos produtos, você altera tremendamente as vendas. Então, sempre comece pelo mais caro. Se você vender uma coisa para começar de R$1, meu amigo, para vender uma de 5 vai ser complicado. Se você entrar numa loja e comprar um terno por R$1.000, qualquer vendedor te vende 2 gravatas por 100. Porque 2 gravatas por 100 é 10% do preço do terno que você acabou de comprar. Se você compra um carro novo, é fácil você comprar acessórios.
porque os acessórios não vão chegar nem a 5% do preço do carro. Agora, entra numa loja, compra uma gravata por 50, eu quero ver se tem vendedor que vai vender para você nesse mesmo dia um terno por 1.000. Aí é complicado. Comprar o terno por 1.000 é fácil, depois comprar a gravata. Agora, comprar a gravata primeiro é difícil alguém te convencer de comprar um terno. Comprar o carro primeiro é fácil comprar o acessório. Agora, comprar o acessório para comprar o carro é complicado. Então, eu quero que você entenda que na comunicação, que no processo de vendas, a ordem dos fatores altera, sim, o produto. Deu para entender? Pois é, vamos continuar então, né? Aí na enciclopédia, agora nós vamos da página 129 à página 144, o efeito da autoridade e da escassez, que também faz parte da mudança do contexto. Autoridade é o poder de se fazer obedecer por possuir competência indiscutível, de fato ou de direito, em determinado assunto. Em que assunto você tem autoridade? Você já percebeu que tem pessoas que parecem ter autoridade num assunto e depois você vai descobrir elas não têm nada? Você foi enganado? Quer dizer, tudo isso pode ser enganado, mas é importante você entender que uma pessoa que apresente ter autoridade, às vezes é mais importante do que uma que tem autoridade, mas que não apresente, porque percepção é realidade, meu amigo, tudo mais é ilusão, não é verdade? Se você percebe que a pessoa tem autoridade no assunto, você vai se comportar como se essa pessoa tivesse autoridade no assunto. O que dá autoridade? Bom, credibilidade, conhecimento, credenciais, profissionalismo. Então a pessoa tem que ter credibilidade, a pessoa tem que ter um certo conhecimento. Você começa a conversar com ela, começa a fazer pergunta, ela mostra conhecimento no assunto, ela mostra um diploma, ela mostra uma credencial, pode ser até falsa, mas está mostrando a credencial, isso vai ajudando você a adquirir essa autoridade. Então isso aí é importante, a autoridade faz uma diferença enorme. Uma coisa falada por uma autoridade tem muito mais impacto do que a mesma coisa falada por uma pessoa que não tem autoridade. Então, se você está vendendo um produto, um serviço, uma ideia, um talento, e você apresenta como se fosse uma autoridade no assunto, vai ficar muito mais fácil você vender isso. Muda o contexto. Sabe outra coisa que muda o contexto? A famosa lei da escassez. Por que você acha que ouro vale mais do que prata? Você já parou para pensar? Por uma simples razão. Existe mais prata do que ouro no mundo. Quanto mais raro, mais caro. Você já escutou isso? Pergunta para os colecionadores. Por que você acha que prata vale mais do que cobre? Porque tem mais cobre do que prata no mundo. Quanto mais raro, mais caro. Então é importante você entender que nessa lei da escassez, aquilo que é escasso vale mais. Então, se a liquidação só vai até as 4 horas da tarde, isso é escasso, depois das 4 horas não tem mais. Eu posso ter uma escassez tanto de produtos quanto de informação. Se eu estou aqui conversando com você e digo assim, presta atenção no que eu vou dizer agora, porque é importante, hein? Eu fiz disso um momento escasso, não é toda hora que eu falo isso. Se eu vou dar uma ordem para um funcionário, eu não vou pôr a mão no ombro dele no corredor e falar, tem um negócio importante para te falar. Não, eu chamo ele na minha mesa. Eu faço daquilo um momento escasso. Eu digo, tem algo importante, presta atenção. Aí, para ligar o ouvido. Então, se você faz do seu produto, do seu serviço, da sua ideia, do seu talento, algo, ou da sua informação, algo escasso, faz uma diferença enorme no resultado. Existe um estudo lindo feito nos Estados Unidos, com carne australiana. O sujeito fez um estudo, ele pegou os compradores de carne australiana nos Estados Unidos, grandes cadeias de supermercado, dividiu esses clientes em grupo A, B e C, com os mesmos vendedores. Ele disse, nós vamos abordá-los de forma diferente. O grupo A, você vai ligar para eles, vai dizer, acabou de chegar um carregamento de carne australiana, você está interessado? E compraram em média 10 caminhões por cadeia de supermercado. Para o grupo B, eles ligaram e disseram, acabou de chegar um carregamento de carne australiana. Agora tem uma coisa para lhe dizer. Nós ficamos sabendo que vai faltar carne no mercado. Esse grupo já comprou 24 caminhões por supermercado. E aí, o terceiro grupo, eles falaram assim, acabou de chegar um carregamento australiano, vai faltar carne no mercado,
E nem todo mundo sabe, nós só estamos avisando os nossos clientes especiais, exclusivos. E você faz parte dessa exclusividade. Média de venda, 61 caminhões. 10 caminhões, 24 caminhões, 61 caminhões. Olha a diferença. O mesmo produto, a mesma clientela, os mesmos vendedores. Olha aí na sua enciclopédia. Eu explico esse estudo aí com carinho, bem detalhado. O procedimento é simples, mas a execução é uma obra de arte. Mas isso aí, meu amigo, isso fica por sua conta. Você agora tem que decidir como que você vai fazer isso. Certo? Muito bem, vamos continuar o nosso trabalho. Nós agora vamos para memética, propaganda e marketing. Aonde está na enciclopédia? Da página 145 à página 160. Você olha aí. Então, o foco está no cliente. Não é verdade? O foco hoje não é no cliente. Antigamente era no produto. Antigamente era na produção. Hoje não, o foco está no cliente. O cliente, você tem que estar preocupado com o preço, com a qualidade, com o relacionamento, com o atendimento, porque o cliente acabou aquela história de lealdade. Eles fizeram um estudo no Brasil muito interessante. Eles mostraram, escute com carinho o que eu vou falar, custa 5 vezes mais você obter um cliente novo do que manter um antigo. Tem gente que está querendo aumentar a clientela, não dá conta dos clientes que tem. Então lembre-se disso, vai custar 5 vezes mais você obter um cliente novo do que manter um antigo. Segunda coisa importante, 96% dos clientes insatisfeitos não reclamam, mudam de fornecedor. Olha que interessante, não reclamam. Então, porque eu não tenho nenhuma reclamação na minha empresa. Amigo, isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Você não pode não ter nenhuma reclamação e o pessoal está mudando de fornecedor. Nós, brasileiros, não reclamamos tanto quanto os norte-americanos. Lá nos Estados Unidos, se uma empresa faz alguma coisa errada, imediatamente há reclamação. Aqui é muito menos. 96% dos clientes brasileiros insatisfeitos não reclamam, mudam de fornecedor. A outra coisa importante é o que é a memética. Eu sei que você está curioso para saber, mas não é nesse DVD que você vai descobrir, não. Você vai lá na enciclopédia e olha. Se você trabalha com vendas, se você trabalha com comunicação, se você trabalha com marketing, se você trabalha com publicidade, está na hora de você entender um pouquinho de memética. Memética é uma nova ciência que vai ajudar muito você a aumentar suas vendas. Mas essa eu não vou contar. Essa eu vou deixar para você pesquisar. Você vai na enciclopédia e olha. E outra coisa importante, o aspecto do marketing. Eu quero dizer para você que marketing não é apenas um departamento da empresa, é responsabilidade de todos. Se você melhora o seu marketing, eu posso lhe garantir que você vai vender mais, vai ficar mais fácil a venda. Eu posso ter marketing sem substância e eu posso ter substância sem marketing. Diz que um milionário americano com 40 anos de idade, aposentado, assistindo televisão, percebeu de cada 5 comerciais, um era sobre comida de cachorro. Ele falou, sou rico, sou jovem, eu vou abrir uma fábrica de comida de cachorro. Aí, como ele era milionário, ele fez a melhor fábrica, com os melhores funcionários, a melhor equipe, colocou a comida no mercado. Um ano depois, tiveram a primeira reunião anual, 5 dias no Hotel 5 Estrelas. E ele ficou ali escutando aquilo tudo e tal. Quando chegou no final, era a vez dele falar. Ele disse, eu estou aqui há 5 dias escutando, cheguei à conclusão que nós temos a melhor fábrica, os melhores funcionários, o melhor marketing. Eu só não entendo uma coisa. Por que nós temos a menor fatia do mercado? E teve aquele silêncio, e um empregado bem humilde levantou a mão, e ele perguntou para o funcionário, por quê? Ele falou assim, porque os cachorros não gostam da nossa comida. Se você vai fabricar comida para cachorro, a primeira coisa que tem que se preocupar é se o cachorro gosta. Porque o dono pode até comprar pelo marketing, mas se o cachorro não come, meu amigo, ele não vai comprar a segunda vez. Isso aí é muito marketing e pouca substância. Eu posso ter o contrário. Diz que tinha um soberano enfermo, doente, conversando com seu médico particular de cabeceira, e ele perguntou para o médico, é verdade que você vem de uma família de médicos? Ele falou, o meu avô era médico, o meu pai era médico, o meu irmão mais velho é médico, o meu irmão mais novo é médico. Aí ele disse, poxa,
quem de vocês é o melhor médico dos 3 irmãos? Você pode me dizer? Ele falou: meu irmão mais velho, ele é tão bom, que antes que ele faz o diagnóstico, a pessoa começa a conversar com ele, ele faz o diagnóstico e faz a cura na hora. Por causa disso, ele é conhecido na nossa vila. O meu irmão mais novo é tão bom, que antes da pessoa ficar doente, ele faz o diagnóstico e cura antes dela adoecer. E por causa disso, a reputação dele só existe dentro da nossa casa. Agora eu tiro a pressão, meço o pulso, converso, sou conhecido até pelos soberanos. Olha que interessante. O irmão dele mais novo era tão bom que não tinha jeito de fazer marketing. A pessoa nem ficava agradecida, nem sabia que estava doente. Então você tem que ter um equilíbrio entre a substância e o marketing. Você fazer um grande marketing sem substância não funciona. A história da comida de cachorro. Você ter muita substância com pouco marketing também não funciona. O irmão mais novo do médico só era conhecido dentro de casa. Então é fazer aquele equilíbrio. Isso aí é importante. Mas vamos voltar lá na nossa enciclopédia. Vamos lá para a página 161 até a página 176. Vamos conversar um pouco sobre marketing de varejo. O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Philip Kotler, que é um dos pais do marketing moderno, ele explica que se você fizer um marketing bem feito, a venda fica supérflua. Não é que o vendedor fica supérfluo, é que a venda fica supérflua. O que quer dizer com isso? Ele diz que facilita tanto o processo que você vende mais fácil. Se você trabalha com varejo, meu amigo, o comércio de varejistas caracteriza-se pela venda a consumidores finais. Então, se você trabalha com consumidor final, você trabalha nesse comércio de varejista. Então, para fazer esse atendimento, para fazer esse marketing, você tem que levar em consideração a rapidez, a atenção, a confiabilidade, a segurança, a amizade com o comprador, a precisão, a gentileza, a objetividade. Você tem vários parâmetros importantes que você tem que verificar. E você tem que fazer uma sistematização de procedimentos. Você procura ler cuidadosamente essas páginas, procura identificar o marketing de varejo, veja o que isso tem a ver com você, veja o quanto que você pode se beneficiar disso, veja como que você pode sistematizar os procedimentos, entenda alguns termos novos. O que é um software CRM? Sabe o que é isso? Customer Relationship Management. Você tem que ver o seguinte, que o RH, o recurso humano, ele ajuda muito nesse processo de vendas, porque a grande missão do RH das empresas é fazer com que os colaboradores trabalhem motivados. Então, uma importância na sua equipe de vendas é você fazer com que as pessoas trabalhem motivadas, porque a pessoa trabalhando motivada, ela tem mais energia. Você conhece a história do sujeito que chega em casa cansado e o vizinho convida ele para jogar tênis, ele vai e joga 2 horas de tênis, ele volta, a mulher pergunta para ele: você não estava cansado, bem? Ele falou: estava. Como é que você joga 2 horas de tênis? Falei: mas tênis eu gosto. Olha que interessante. Quando você gosta de fazer alguma coisa, você tem mais energia para fazer aquilo. Então é muito importante você entender que no processo de vendas tem que haver uma certa motivação. E aí vem o recurso humano da empresa, para fazer com que os vendedores se sintam motivados. Porque o vendedor motivado, ele vende mais. E isso, sem dúvida, faz parte de um processo de marketing. Outra parte do processo de marketing é a fidelização dos clientes. Se você vai numa aerolinha e viaja naquela aerolinha com frequência, você acaba ganhando um cartão de fidelização. Cartão esse que, dependendo da milhagem, você chega a um ponto que você vai entrar numa fila diferente, a sua mala vai chegar primeiro na esteira no seu destino, você vai ter uma sala VIP onde você ficar, a sua milhagem vai contar mais. Tudo isso por quê? Tudo isso porque você está passando por um programa de fidelização. Então a pergunta que eu tenho para você é muito simples. Como é que você pode fazer uma fidelização dos seus clientes? Qual o processo que você vai usar? Você não dá para você fidelizar todos, não é verdade? Você tem que ver aqueles 20% que lhe dão 80% de resultado. Já viu falar na lei de Pareto? Vilfredo Pareto, o filósofo
sociólogo, economista italiano, que dizia o seguinte: 20% das suas atividades trazem 80% dos seus resultados. Olha aí na enciclopédia que você vai ler. E nessa parte da enciclopédia você vai encontrar um mini glossário. O que é business to business? O que é cliente BZ? E o que é CRM? E tem vários outros termos lá que você vai avaliar e estudar. Vamos continuar. Nós agora estamos a parte da 177 a 192. Nós vamos falar de promoção agora. A poderosa ferramenta do marketing de varejo. Qual é a eficácia das promoções? Uma promoção bem feita pode trazer uma tremenda diferença em vendas. Conversa com os varejistas, eles vão dizer para você que é muito importante uma promoção bem feita. Agora, existe uma distinção que eu também não vou lhe contar, você vai ter que ir para lá, para a enciclopédia e aprender, que é a diferença entre publicidade e propaganda. Você sabe qual é a diferença entre publicidade e propaganda? Tem um diferencial, sim. São coisas diferentes. A maioria confunde, mas você não vai confundir mais, porque você vai olhar na enciclopédia e você vai saber qual é a diferença entre publicidade e propaganda. Investiga lá, que depois a gente volta a conversar. E a eficácia da promoção? A eficácia da promoção depende de vários fatores. Não é toda promoção que é eficaz. Para a promoção ser eficaz, ela tem que ser conhecida. Você faz uma promoção e ninguém fica sabendo, adianta o quê? Nada. Ela tem que ser motivadora, pô. Eu tenho que querer participar. Se eu faço uma promoção e ninguém se motiva a participar, não adiantou nada. Ela tem que ser motivadora. Ela tem que ser compreendida. Se eu não compreendo a ideologia da promoção, por que eu vou participar dela, eu como cliente? Ela tem que ser fácil de ser compreendida. E ela tem que ser alcançável. Porque se eu faço uma promoção muito complicada, difícil de vida alcançar, você vai ter que me mandar 250 tampinhas desse refrigerante. Pô, quando que eu vou juntar 250 tampinhas? Vou sair colecionando com os vizinhos? Isso não funciona. Então é muito importante você entender isso. E tem uma coisa especial que eu gostaria de discutir com você nesse momento, que é o conceito da amostra grátis. Por que você acha que tem empresas que dão amostra grátis? Por exemplo, na indústria farmacêutica, é muito comum o representante de laboratório visitar o consultório médico e deixar para o médico lá amostras grátis. Ele deixa essa semana, ele deixa a semana que vem, ele deixa outra semana. De repente o médico começa a prescrever aquele medicamento. O que acontece? O que está por trás? É a lei da reciprocidade. Já ouviu falar na lei da reciprocidade? Nós nos sentimos obrigados a pagar com favores que não são feitos. É como se a gente tivesse uma dívida. Alguém me faz um favor, eu me sinto na obrigação de devolver esse favor o mais rápido possível. Se você para num semáforo em São Paulo, vem um menino com a flanelinha querendo limpar seu para-brisa, você fala: não encosta no meu para-brisa, pelo amor de Deus, porque do contrário eu sou obrigado a te dar uma moeda. Você pensa assim. O que está atuando nesse momento? Está atuando a lei da reciprocidade. Então, o sistema de amostra grátis, o sistema de brinde, ele funciona na base da lei da reciprocidade. Então, o que você tem que questionar é o seguinte: no seu negócio, na sua atividade, como que você pode fazer a lei da reciprocidade funcionar a seu favor? Porque todas essas leis, a da escassez, a do contraste, a da reciprocidade, todas elas fazem o quê? Elas melhoram o contexto, fazem o contexto mais favorável a vendas. Continuando aí na sua enciclopédia, da página 193 à página 208, você vai ver aí ações preliminares, estrutura decisiva para o sucesso em vendas. Então nós estamos chegando naquela fase que são as etapas de venda. O cliente não compra características, mas os benefícios obtidos por meio delas. Não adianta você falar: e tem esse botãozinho aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Eu não estou interessado. Eu quero saber qual o benefício. Não me fale das características do seu produto. Me fala o que essa característica vai fazer de bom para mim. O meu carro tem isso, isso, isso. Vai facilitar a minha vida em quê? Então é importante nesse processo de venda eu não falar das características, mas falar dos benefícios
que aquelas características vão trazer para mim. Então, quais as ações preliminares? Você tem a preparação do vendedor, a prospecção de clientes e a abordagem inicial. A preparação do vendedor, você tem o produto, que são os benefícios, e você tem o mercado, você tem que entender do mercado. Diz que uma vez perguntaram para o presidente da Rolex como é que estava o mundo de negócio. Ele falou, não sei. Como o senhor não sabe se o senhor é presidente da Rolex? Ele falou, justamente por isso. Quem compra um Rolex não está querendo ver suas horas. Quem compra um Rolex está querendo ter uma joia. Se me perguntar do mundo das joias, a gente responder, mas o mundo de relógios não. Olha que interessante. O presidente da Rolex, ele tinha um preparo sobre o mercado dele. Ele sabia que o mercado dele, o mercado do Rolex, não é um mercado de relógios, é um mercado de joias. Você tem que fazer a prospecção de clientes. O Michael Dell, aquele milionário que criou os computadores Dell, ele com 18 anos de idade, com 12 anos de idade, ele foi passar férias numa cidade, e ele conseguiu, numas férias, acumular 18 mil dólares. 18 mil dólares, vendendo jornal. Ele descobriu que ele não precisava oferecer jornal para todo mundo, só para aqueles que tinham acabado de mudar para a cidade ou aqueles que tinham acabado de casar. Ele descobriu que se ele selecionasse aqueles que tinham acabado de casar e aqueles que tinham acabado de mudar para a cidade, que aqueles indivíduos, a chance deles comprar uma assinatura de jornal era muito maior do que a população em geral. Então ele focou nisso e ganhou muito mais dinheiro. Já, esse espírito empreendedor dele já começava desde cedo. E depois você sabe o que ele fez com o Dell Computers e ganhou muito dinheiro e ficou considerado um dos homens mais ricos do mundo. E a abordagem inicial, com recomendação ou sem recomendação? Quando você vai visitar um cliente, quando você está tendo uma reunião com o cliente, você tem que manter em mente o seguinte, a ação preliminar minha vai depender do seguinte, ele veio com recomendação ou sem recomendação? Quando você vai num médico recomendado por um amigo seu, você vai de peito aberto, você não fica questionando se esse médico é bom ou ruim. Se o amigo recomendou, você vai. Quando você recebe um cliente já recomendado, alguém recomendou você, é uma maravilha. A abordagem é totalmente diferente, você pode ir direto ao ponto, porque a pessoa já veio com aquela imagem de que você é bom, que o seu produto é bom, serviço ou o que seja. Agora, quando você não recebeu uma recomendação, quando eles não recomendaram você, o trabalho já é mais difícil. Então, nessa dinâmica entre a preparação do vendedor, a prospecção dos clientes e a abordagem inicial, você faz as etapas da venda. Então, eu quero que você entenda o seguinte, você vai na sua enciclopédia Saber Vender, e você estuda isso aí, lê várias vezes, para você poder entender e dominar. Não é só entender, não. Conhecimento só tem valor quando passa do campo do pensar para o campo do agir. Se você estiver só na teoria, só do pescoço para cima, você está perdendo o seu tempo. Eu vou lhe dizer mais. Você vai ter que voltar a ler, a assistir esse DVD. Não é uma vez só que vai resolver o seu problema, não. Você tem que assistir ele mais de uma vez, até isso ficar parte de você. Você tem que escutar de novo, de novo, de novo. Você sabe que repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. É verdade? Vamos em frente? Pois é, agora você vai aí para a página 209, a página 224. Então agora nós vamos falar sobre a entrevista. Chegou aquele momento, a sua única chance de causar uma boa impressão. Você sabe que você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão? Quando você encontra com uma pessoa pela primeira vez, você tem 4 minutos, nem mais nem menos, para deixar uma boa ou uma má impressão. Imagine que você tem uma reunião importante amanhã. Você é rude com a secretária. A secretária chega lá e diz para o chefe dela, tem um mal educado aí fora te esperando. Acabou. Sua reputação chegou antes de você, meu amigo. Você vai ter uma reunião importante, cuidado como você trata o ascensorista, cuidado como é que você trata a recepcionista, cuidado como é que você trata a secretária, cuidado o que é que você vai falar nos primeiros minutos da reunião, da entrevista, porque tudo isso conta. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E mesmo que você cause uma boa impressão, uma coisa eu posso lhe garantir, você vai ter que escutar objeções, porque faz parte do processo. Quais são as duas principais objeções que você vai escutar? As duas principais objeções são tempo e dinheiro.
A pessoa não compra porque não tem tempo. Você oferece, por exemplo, uma viagem, não tenho tempo. Ele até pode ter dinheiro, mas não tem tempo. Ou às vezes tem tempo, não tem dinheiro. Às vezes não tem nem tempo nem dinheiro. Raramente a pessoa tem tempo e dinheiro. Então são as duas objeções maiores. Mas você tem que fazer parte. Quando você escuta uma objeção pela primeira vez, você faz de conta que você não escutou. Toca para frente. Quando você escutar pela segunda vez, você não pode dar uma de avestruz. Uma ocorrência não estabelece tendência. Duas ocorrências estabelecem tendência. E outra coisa importante, quando você estiver num processo de negociação, você tem que aprender a negociar com a pessoa certa. 19% das transações comerciais não se concretizam porque você está conversando com a pessoa errada. Imagine que se você começa a conversar com uma pessoa, você dá todos os descontos que você pode dar para essa pessoa. Quando chega na hora de assinar o contrato, ela fala assim: eu não tenho autonomia para assinar o contrato, eu tenho que chamar meu chefe. Meu amigo, chefe é chefe. Chefe vai ter que mostrar que é bom, vai ter que mostrar que é melhor do que o funcionário, vai querer desconto maior. Se você já está no osso, você já deu todo o desconto que você podia para essa pessoa, e aí, agora que quando o chefe entrar na negociação, o que você vai fazer? Então saiba, das duas uma. Ou você coloca desde o começo da reunião a pessoa que tem condição de fechar o negócio junto de você, ali na reunião. Nem sempre isso é possível, você ter alguém que tem autonomia para assinar o cheque, ou sabendo que quem está na mesa não tem autonomia para assinar o cheque. Você já sabe que quando o chefe entrar na jogada, quando quem tem autonomia para assinar o cheque entrar na jogada, vai querer mais um descontinho. Então você já tem que guardar um pouquinho para aquela pessoa, pelo contrário você não vai fechar o negócio. 19% das transações comerciais não se concretizam porque você está negociando com a pessoa errada. Então, quando você começar uma negociação, você tem que perguntar para a pessoa na sua frente: você tem autonomia para fechar esse negócio? Se ela disser não, das duas uma, procure trazer para a mesa de negociação alguém que tenha essa autonomia, ou se isso não for possível, você já sabe que vai chegar um momento que isso vai acontecer. Ou seja, você vai ter que ter uma certa parte do desconto para essa pessoa, quando ela entrar, para ela mostrar que ela é melhor do que a outra. Você tem que dar a ela o direito de fazer isso. Você está dizendo, mas eu vendo por telefone. Então, ótimo, procura na enciclopédia Saber Vender que você tem na sua mão para você ver. Lá, nós estamos mostrando para você como é que você trabalha com telefone, né? Isso aí é muito importante hoje, trabalhar com telefone. Eu não vou nem comentar aqui, porque eu não tenho tempo aqui nesse DVD para falar sobre isso. Mas você tem que ler lá, leia várias vezes. E vou dizer uma coisinha só mais para você. Não fale mal dos concorrentes. Quando você não tiver nada bom para falar do concorrente, fica quieto. Porque se você falar mal do concorrente, você acaba depreciando você mesmo. Você às vezes não deprecia o seu produto, mas deprecia você. E se você tem que vender como pessoa, o comprador primeiro tem que comprar você como vendedor, para depois comprar o produto, o serviço, a ideia, o talento que você está oferecendo. Então a minha recomendação para você é muito simples: não fale com o concorrente. Como lidar com secretárias? Procure saber como se chamam, trate-as pelo nome, nunca menospreze o seu poder e podem ajudar ou prejudicar você. Não vou falar mais nada sobre isso, está aí mostrando para você o que é. Você vai na enciclopédia e leia esse processo todo. Pois é, continuando, nós agora vamos para a página 225 à página 240, apresentações poderosas e negociações bem-sucedidas. Todo esse esforço, finalmente chegou o momento de você apresentar o seu produto, o seu serviço, a sua ideia ou o seu talento. Se você já fez todo o seu dever de casa, quando você chega nesse ponto, isso aí agora já fica bem mais fácil. É como se você chegou no topo da montanha, agora é só soltar e deixar descer, que a gravidade puxa. Ou seja, o fechamento vai surgir como uma consequência, se você fez o seu trabalho bem feito até aí. A apresentação eficaz é aquela em que o vendedor é tão convincente que ao cliente só resta aplaudir. Sabe como é que o cliente aplaude? Dizendo sim. Quando você faz uma apresentação e o cliente fecha dizendo sim, é como se você estivesse aplaudindo, ou seja, valeu. Uma coisa eu posso lhe garantir: a vida é um fluir de negociações. Você é casado?
Você negocia diariamente o seu casamento. O dia que a negociação não fechar, tem divórcio. Você é assalariado, você negocia mensalmente o seu salário com o seu chefe. O dia que ele não aceitar, você é despedido. Você quer convencer o seu filho de fazer o dever de casa, você está negociando com o seu filho o dever de casa. Quer você queira, quer você não queira, você é sempre um negociador. Você está num constante processo de negociação. Essa é a verdade. Né? Então, essa enciclopédia está lhe ajudando a você se tornar o quê? Um melhor negociador. Porque você está trabalhando tanto com a parte racional quanto com a parte emocional. Eu disse lá no começo que vender é uma arte-ciência, onde a arte é a parte da emoção e a ciência é a parte da razão. Eu estou passando aqui mais a razão do que a emoção. Eu estou passando mais a ciência do que a arte. A arte agora vai ficar por sua conta. A prática vai fazer a perfeição. E você também tem que aprender não só aquilo que você deve fazer, mas também aquilo que você não deve fazer. Isso é muito importante. Diz que uma vez, um indivíduo foi caçar numa floresta e ele se perdeu. E ele procurou a saída, procurou, não encontrou. Aí ele, cansado, sentou para descansar. Enquanto ele estava sentado, surge na frente dele um velhinho, andando bem devagarinho. Ele perguntou para o velhinho: o que o senhor está fazendo aqui, meu senhor? Ah, meu filho, eu vim caçar nessa floresta há 35 anos atrás, e até hoje eu não consegui sair daqui. Aí ele olha para o velhinho e disse: então eu não quero nem conversa com o senhor, porque o senhor não sabe me dizer por onde sai. Ele falou: isso é verdade, mas eu posso lhe ensinar por onde não sai. Vai lhe economizar 35 anos de procura. Olha que bonito. O velhinho não consegue ensinar para ele por onde sair, mas mostra para ele por onde não sair. Isso economiza também. O importante no processo de venda não é só saber o que você tem que fazer, é saber o que você não pode fazer, porque senão vai dar errado. Então você vai na enciclopédia e veja lá. Uma coisa que você deve fazer, que faz uma diferença enorme, é você dar exemplos. Sêneca dizia que as regras tornam longo o caminho de aprendizagem. Os exemplos fazem um curto e bem-sucedido. Olha, lê aí. As regras tornam longo o caminho da aprendizagem. Os exemplos fazem um curto e bem-sucedido. Os exemplos. Outro dia, uma pessoa como você estava querendo comprar, aí ela comprou, aconteceu isso. Aliás, comprou não, ela adquiriu. Não usa o verbo comprar. Ninguém gosta de comprar. Comprar significa gastar dinheiro. Todo mundo quer possuir, mas não comprar. Então como é que você possui? Adquirindo. Fala de preço não. Fala de investimento. É muito mais interessante. Preço parece que algo está saindo do seu bolso. Investimento parece que algo está entrando no seu bolso. Não é entrada, é investimento inicial. Não é prestação. Fala prestação não. É investimento mensal. É muito importante você mudar o vocabulário, porque linguagem cria realidade. Estou criando uma realidade para você aqui nesse momento. Nós agora estamos na última parte, o atelog, o bloco do atelog. É a etapa final, é do fechamento após venda. Aí na sua enciclopédia, página 241 a 256, onde você vai aprender o quê? A pescar o sim do seu comprador. Não é isso que você está querendo? Que ele diga sim? Concentre-se sempre no modo como o seu produto irá beneficiar o cliente. Não é falar da característica, é falar do benefício. Na realidade, você não é um vendedor. Você é apenas uma pessoa que está fornecendo uma solução para um problema. Você está satisfazendo uma necessidade. E fazendo isso como recompensa, você vai receber uma remuneração. Nesse processo é fundamental você entender o conceito de timing. Você conhece isso aqui? Um jogo de basquete, um time está perdendo o outro, o técnico está perdendo, faz assim, tempo. Todo mundo sai da quadra, de repente, quando volta, o time já não está tão quente quanto antes. Marido e mulher estão numa briga, no auge da briga, o telefone toca. Quem é? É o chefe dele. Oi, como é que vai? Tudo bem? Aí ele esfria.
aí ele coloca o telefone de fora, de volta no gancho, não dá para ele voltar na briga onde estava. Tem que provocar de novo. É o time, meu amigo. Pergunta para uma dona de casa qual que é a melhor hora de lavar a panela que ela cozinhou o arroz. Assim que ela acabou de cozinhar, porque senão secou, formou a crosta. Vai levar horas para tirar aquilo do fundo da panela. Pergunta para um atirador do tiro-alvo qual que é a melhor hora de limpar o cano da espingarda. Ele acabou de atirar, o cano está quente, depois fica difícil. Tudo tem um time. Então, no processo de fechamento de vendas, existe um time. Então, é importante você entender isso. E é importante você entender que existe sempre um remorso do comprador. A gente sempre fica em cima do muro. Será que eu compro? Será que eu não compro? E se eu comprar e não gostar? Como é que fica? E aí? Aí ele está em cima do muro, aí o bom vendedor fala assim, leva, se você não gostar, você me liga. Ah, que alívio. Por que reembolso postal vende tanto? Porque diz lá, se você não gosta, em 30 dias pode devolver. Você já tentou devolver uma coisa que você comprou por reembolso postal? Você tem que ir no banco não sei onde, você tem que pagar o imposto não sei onde, você tem que ir nos correios, você desiste. Mas você continua comprando por reembolso, se eu não preciso, se eu não quiser, eu devolvo. O fato de você saber que você pode devolver já é uma garantia para você fazer isso. Pois é, nós estamos chegando ao final dessa jornada, né? Essa enciclopédia Saber Vender foi escrita com muito carinho, com muita precisão, com muita economia de palavras para você. Eu queria terminar esse DVD aqui contando para você uma história. Diz que uma vez era um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia pela manhã e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele, ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele percebeu que o jovem não estava dançando, estava jogando coisas no oceano. Ele perguntou, o que está fazendo? O jovem respondeu, a maré está baixa, o sol está quente, existem estrelas do mar desidratadas aqui, eu estou jogando-as de volta ao oceano. O escritor olhou para ele e disse, meu jovem, tem centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Se jogar uma ou outra de volta ao oceano, não vai fazer diferença nenhuma no total. O jovem foi lá, pegou uma, jogou, olhou para o escritor e disse, para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele levantou-se, juntou o jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu estou conversando com você aqui mais de uma hora. Eu estou passando para você muita informação. Essa informação pode entrar num ouvido e sair no outro, ou quem sabe melhorar a sua vida pessoal e profissional. Eu posso lhe garantir, se for só você que vai se beneficiar disso, já vai fazer uma tremenda diferença. Se for só você, quando a alma não é pequena, tudo vale a pena, né? Fernando Pessoa. Então eu espero que esse trabalho aqui, que você assista esse DVD de novo, que você leia, releia essa sua enciclopédia que você adquiriu. E eu tenho certeza que se você trabalhar com esse DVD e com essa enciclopédia, não interessa se você vende produto, serviço, ideia ou talento, isso vai aumentar suas vendas. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau.